Uma boa noite a todos, muita paz. Mais uma vez estamos aqui reunidos para mais um estudo do Evangelho em nossa casa. E vamos iniciar fazendo uma prece, rogando o amparo e o auxílio da espiritualidade maior, a fim de que possamos ter um estudo proveitoso com os ensinamentos que clareiem a nossa consciência e nos ajudem a entender os ensinamentos do nosso Pai Celestial para todos nós. Pai de infinita bondade, amado Mestre Jesus, amigos da espiritualidade. Nesse instante, Pai amado, nós vos rogamos o teu auxílio, o teu amparo. Derrama sobre todos nós teus fluidos de paz, de luz, de harmonia, serenando as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos assim, Pai amado, termos um melhor entendimento, uma melhor compreensão e recebermos também o auxílio da espiritualidade, nos inspirando, nos amparando, para que tenhamos palavras simples e esclarecedoras para todos nós. Que essa paz, essa luz permaneça conosco, com todos nós, durante toda a semana. Que assim seja. O tema do estudo de hoje será uma comunicação, perdas de pessoas amadas e mortes prematuras. Então vamos ler, como sempre, um trecho da mensagem, né? E depois a gente vai, junto com vocês, analisarmos para termos uma melhor compreensão. A mensagem inicia-se: quando a morte vem ceifar em vossas famílias, levando sem consideração os jovens em lugar dos mais velhos, dizeis frequentemente: Deus não é justo, pois sacrifica o que está forte e com o futuro pela frente para conservar os que já viveram longos anos, carregados de decepções. Leva os que são úteis e deixa os que não servem para mais nada. Fere um coração de mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Então vamos analisar um pouco essas palavras, né, dessa mensagem. Ela retrata um momento muito importante que ocorre nas nossas vidas, né? As famílias que têm a perda de algum parente, algum familiar, e que esse familiar é relativamente jovem, né? E as pessoas reclamam, dizendo que Deus não é justo, pois sacrifica o que está forte, com o futuro pela frente, e tira aquelas pessoas que já não produzem mais nada, já não são úteis, já são até encargos, né, para a vida da família. Por que isso acontece? Porque Deus faz com que essa mãe que perdeu esse filho sofra tanto com a perda de um ente jovem. Então, é muito importante nós começarmos a ter uma compreensão sobre isso. Essa forma de expressar, de se comunicar, de revoltar-se contra Deus, dizendo que Ele não é justo, é muito esquisita. Quando a gente tem uma compreensão da luz da doutrina que diz que Deus é infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente sábio. Na verdade, nós falamos de uma forma que a gente não tem uma compreensão nem do que está dizendo. Porque se aquilo ocorreu,
tem um motivo. E é justo, porque Deus é um ser infinitamente justo. Nós é que não estamos entendendo. Mas na nossa ignorância, na nossa dificuldade de compreender os desígnios de Deus, nós reclamamos e não aceitamos como uma coisa vinda de Deus e uma coisa natural. E preferiríamos, né, que morresse aquela pessoa mais idosa, mais sofrida, que já tem uma vida de muito sacrifício, para que pudesse assim os mais jovens ter uma nova oportunidade de crescimento e desenvolvimento. Mas se nós formos olhar a justiça de Deus, teremos uma outra compreensão. Porque aquela pessoa que está ali idosa, já sem muitas forças, sem dificuldade, está nos dando uma oportunidade da prática do bem, de cuidar, como ela própria nos cuidou quando éramos bebês. E está dando oportunidade a gente. E aquele jovem? Se aquele jovem concluiu as penalidades da sua vida, então não tem motivo para estar aqui nessa prisão, nessa terra de sofrimento. O que é que vai acontecer com ela? Então Deus já sabe e, pela sua justiça, leva o que é justo. Então essa compreensão nós vamos poder, estudando hoje, nesse tema, analisar os diversos ângulos dessa justiça divina e termos uma melhor compreensão. Então ele continua: criaturas humanas, é nisso que tendes necessidade de vos elevar, para compreender que o bem está muitas vezes onde pensais ver a cega fatalidade. Por que medir a justiça divina pela medida da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos, queira, por um simples capricho, infligir-vos penas cruéis? Nada se faz sem uma finalidade inteligente. E tudo o que acontece tem a sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos atingem, sempre encontraria nelas a razão divina, a razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses representariam uma consideração secundária, que relegarias ao último plano. Interessante, né? Então nós, como criaturas humanas, precisamos nos elevar para entender e compreender que o bem está por trás de todas as ações de Deus. E a gente não pode fazer com que a justiça divina seja igual à nossa justiça, à nossa compreensão de justiça, porque nós somos seres falhos, ainda muito inferiores, que não temos uma compreensão do que é verdadeiro. E que também Deus não vai ter um simples capricho para infligir penas cruéis às criaturas que são seus filhos. Então, tudo tem uma finalidade inteligente. E tudo que acontece tem uma razão de ser. Se nós investigarmos melhor todas as dores que vos afligem, sempre vamos encontrar nessas dores uma razão. E essa razão é uma razão que vai nos ajudar. E que a gente vai ver que o nosso egoísmo era o que estava impedindo de nós nos desenvolvermos. Então, vejam só, como é interessante. A gente não tem uma compreensão das leis de Deus, dos seus desígnios, e agimos como se fôssemos
nós mesmos. E queremos que Deus tenha os mesmos conceitos que nós temos. E nós somos os seres o quê? Filhos de Deus, seres inferiores que estamos aqui ainda no mundo bem atrasado para aprendermos. E os sofrimentos que passamos aqui, na verdade, são uma oportunidade que nós estamos tendo para a gente se desenvolver e se fortalecer. Fortalecer nas virtudes, na coragem, na confiança, na fé. Ou seja, as próprias dores, os próprios sofrimentos são oportunidades que nós temos para nos melhorar e crescer. E a gente não enxerga desse jeito. E no nosso egoísmo, nós não queremos sofrer nada. E queremos que tudo trabalhe ao nosso favor. Quando, na verdade, aquilo que nós estamos desejando não é o melhor para o nosso crescimento, para o nosso melhoramento. E como Deus sabe isso, não vai fazer com que nós dominemos a sua vontade simplesmente para agradar a gente. Então, quando a gente investiga de uma maneira minuciosa, aí a gente vai descobrir que tudo tem uma razão. Então, as nossas dores, nossas doenças que nos acometem, são, na verdade, oportunidade que temos para nos melhorar. Porque por trás de todas as dores, de todas as doenças, tem um ensinamento. Algo que nós precisamos crescer, se fortalecer. E aquelas pessoas que conseguem ver isso, saem fortalecidos. E tem harmonia, tem paz, tem confiança, tem fé, e supera mais facilmente as dores e os sofrimentos. Então, quando nós aceitamos a vontade de Deus, vamos nos melhorando e nos fortalecendo cada vez mais. Então, ele continua. Acreditai no que vos digo, a morte é preferível, mesmo numa encarnação de 20 anos, a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias respeitáveis. Fere o coração de mãe e fazem branquear antes do tempo os cabelos dos pais. A morte prematura é quase sempre um grande benefício que Deus concede ao que se vai, sendo assim preservado das misérias da vida e das seduções que poderiam arrastá-lo à perdição. Aquele que morre na flor da idade não é uma vítima da fatalidade, pois Deus julga que não lhe será útil permanecer maior tempo na terra. Então, quando nós perdemos um ente querido, que ainda é jovem, aqui nesse exemplo, né? Uma reencarnação de 20 anos. Mas se aquela criatura fosse ser uma criatura irresponsável, desregrada, com comportamentos imorais e vergonhosos, como é que fica essa família? E nós vemos alguns exemplos disso, né? Algumas pessoas têm familiares jovens, investem de atitudes totalmente absurdas no mundo da bebida, da droga, das maldades, das perversão, que envergonha aquelas famílias respeitáveis. Então, quantos pais, mães sofrem por ter filhos que têm comportamentos anormais, vergonhosos, bem diferente do que eles ensinaram. Então, se aquela criatura, para evitar aquele mal, Deus leva-se antes, não é um grande benefício? Ela deixaria de cometer esses males, não envergonharia as famílias e, na verdade, estaria sendo ajudada por Deus. Então, não é uma fatalidade. Precisamos olhar com um olhar sempre do bem. O que aconteceu foi o melhor para aquela família, para aquela criatura. Porque Deus sabe muito bem
conhece na profundidade cada um dos seus filhos e sabe o melhor momento. Então, a nossa vida não nos pertence, a nossa vida pertence a Deus. Então, quando Ele aprouver de tirar-nos, foi porque era um momento adequado. Aí ele continua. É uma terrível desgraça, dizem, que uma vida tão cheia de esperanças seja cortada tão cedo. Mas de que esperanças quereis falar? Das esperanças da terra, onde aquele que se foi poderia brilhar, fazer uma carreira e a sua fortuna? Sempre esta visão estreita que não consegue elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte desta vida tão cheia de esperanças, segundo entendeis? Quem vos diz que ela não poderia estar carregada de amarguras? Considerais como nada as esperanças da vida futura, preferindo as da vida efêmera que arrastais pela terra? Pensai então que mais vale um lugar entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados? Interessante, né? Essa análise que está sendo mostrada para que a gente pudesse avaliar e ver realmente. Quando nós estamos analisando essa perda, a gente sempre pensa nisso. Qual eram os valores que aquela pessoa iria adquirir, né? Os bens, o conhecimento, a profundidade, né? Os prazeres da carreira, da fortuna. Então isso é uma visão estreita, porque todas essas coisas não nos pertencem. E se nós viemos para a Terra para aprender valores, virtudes, claro que poderíamos aprender em qualquer função que nós tivermos, em qualquer condição de posse e de riqueza. Mas a gente valoriza tanto a riqueza, a cultura, os conhecimentos, né? A posição social e tudo mais, e esquecemos dos verdadeiros valores que viemos aprender aqui. E quando a gente pensa nisso, nós estamos no caminho errado. Porque valorizamos mais a vida presente, que é efêmera, que dura pouco, e desprezamos a vida eterna, que é a verdadeira vida de todos nós, a verdadeira vida espiritual. E se nós temos um bom comportamento, boas atitudes, vamos ter o quê? Uma convivência com espíritos superiores, espíritos do bem, que vamos nos fazer felizes e vai nos ajudar no nosso crescimento e no nosso progresso. E se nós ficarmos presos às coisas materiais, o que é que vai acontecer? Mesmo depois de desencarnado, nós vamos ficar presos à terra, aos nossos bens, às nossas coisas e atrapalhando quem está aqui. Porque a nossa mente vai estar onde tiver o nosso coração. Como o nosso coração está preso às coisas materiais, nós vamos ficar presos aos nossos bens. Daí, tantas casas mal-assombradas, né? Tantas famílias perturbadas, né? Depois que parte algum parente, algum familiar, porque aquele familiar ainda continua naquele ambiente, perturbando e impondo as suas necessidades, seus interesses, e como os familiares não estão fazendo, eles ficam perturbando as pessoas. E tem muitas pessoas com desequilíbrio e desarmonia por conta dessas coisas, né? Então, na verdade, a gente está valorizando mais as coisas da matéria do que as coisas espirituais. Então, é preciso que a gente tenha essa compreensão. Aí ele continua, né? Regozijai-vos em vez de chorar, quando apraz a Deus retirar os seus filhos deste vale de misérias. Não é egoísmo desejar que ele fique para sofrer convosco? Essa dor se concebe entre os que não têm fé e que veem na morte a separação eterna. Mas vós, espíritas,
Sabeis que a alma vive melhor quando livre do seu invólucro corporal. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, eles estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem, vossa lembrança os enebria de contentamento. Mas também as vossas dores sem razão os afligem, porque revelam uma falta de fé e constituem uma revolta contra a vontade de Deus. Que ensinamento profundo! Vamos analisar esses ensinamentos. Então, o que ele pede, né? Regozijai-vos ao invés de chorar, quando apraz Deus retirar um dos seus filhos desse vale de lágrimas. E fala, não é egoísmo desejar que ele fique sofrendo convosco? E é realmente, né? É interessante como a gente vê as coisas. Então, a gente fica chorando porque um filho foi embora. Mas se esse filho estava aqui sofrendo com nós, sofrendo na terra, e a gente quer preso ele junto de nós, é egoísmo muito grande, né? Então, aqui na terra, na verdade, é uma penitenciária, onde nós estamos aqui para reparar as coisas erradas que nós fizemos. Então, à medida que a gente repara, então nós temos mais o que ficar preso na penitenciária. Então, se nós pagamos as nossas dívidas, nós não temos mais débito, e aí Deus nos libera para irmos para o mundo espiritual. Então, é assim que a gente trata os prisioneiros quando pagam a sua pena, né? Quando é definida, você vai ter 10 anos, 5 anos, 3 anos, 20 anos, e quando terminar aquele prazo, são liberadas essas pessoas que reparou a pena que tinha por obrigação de cumprir. Então, Deus faz a mesma coisa conosco. Depois que a gente paga a nossa reparação, então nós não precisamos ficar aqui. Mas nós, no nosso egoísmo, queremos manter essa pessoa junto de nós, sofrendo, mas que ficasse junto de nós. Então, não tem sentido, né? Então, isso é verdadeiro, né? Para quem não tem fé, para quem vê a morte e uma separação eterna. Mas para nós, que estudamos a doutrina espírita, que entendemos que nossa vida continua a mesma após a morte, que esse nosso corpo realmente perece, o corpo físico, mas continuamos com o corpo perispiritual, que tem todas as mesmas características do corpo físico. A gente sabe que a pessoa não morre e que essa criatura vai ficar junto de nós, com seus corpos fluidos, que nos envolvem e com os pensamentos nos protegem e nos amparam. Então, ele se sente bem em ver nós, quando estamos felizes, como estamos contentes, e ora por Deus para nos ajudar e nos amparar. Da mesma forma, eles ficam tristes, sofrem, quando nós ficamos nas lamentações, nas nossas angústias, nas nossas revoltas, porque isso também perturba as energias. Então, todos os nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos são percebidos pelo corpo perispiritual, pelo corpo espiritual do ser que já desencarnou. E ele nos ouve pelo pensamento que nós emitimos. E sente pelas energias que estamos também emitidos. Então, à medida que nós temos a compreensão e a aceitação e lembramos dele, mas lembramos com alegria dos momentos bons que nós passamos, das vivências que nós tivemos, então isso faz com que eles também sintam bem e se sintam felizes e não fiquem presos a nós e possam só vir ajudar quando houver uma necessidade. Aí eles vêm e ajudam, mas continuam a sua vida espiritual, aprendendo lá no mundo espiritual, progredindo, se desenvolvendo e até se preparando para uma nova encarnação, sem ainda precisar aprender alguma coisa ainda do planeta da Terra. Então, é importante que nós tenhamos essa compreensão e mostremos assim que se a gente não se revolta contra a vontade de Deus, a gente se fortalece cada vez mais.
porque a gente tem paciência, compreensão, tem fé, e aí tem tudo que nós necessitamos para ter a paz e a compreensão. Então vocês observem aqui na Terra as famílias que perdem entes queridos, aquelas mães, aqueles pais que têm essa compreensão dos ensinamentos de Deus, eles se resignam, eles compreendem e têm uma vida de paz, de harmonia. Aqueles que estão revoltados, que não aceitam a vontade de Deus, que se revoltam, ficam em sofrimento, em angústia e passam vidas enormes. Nós conhecemos aqui pessoas que os filhos já fazem mais de 7 anos que desencarnou jovem e ainda hoje a pessoa está lá enclausurada, sem viver bem, sem crescer, pela revolta contra Deus, porque levou aquele filho bem amado, quando na verdade evitou um mal maior que pudesse aquela criatura fazer aqui, e já não precisava mais viver na terra esse vale de sofrimento. Então é importante nós tenhamos coragem, confiança e fé e compreendamos que tudo não ocorre pela vontade de Deus e nada é por acaso, e sempre é para o bem de todos nós. Aí continuando. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração, chamando esses entes queridos. E se pedirdes a Deus para os abençoar, sentireis em vós mesmos a consolação poderosa que faz secarem as lágrimas e as aspirações sedutoras que vos mostram o futuro prometido pelo soberano Senhor. Então, aqui fala justamente para aquelas pessoas que têm a compreensão da vida espiritual, que não necessariamente sejam espíritas, né? Pessoas religiosas, pessoas que têm a compreensão da vida eterna, que existe a vida espiritual. Então, todas as vezes que ela tem aquele chamado, né? Lembrança do seu ente querido, veja como é que fica. Ela se sente coração tranquilo, um envolvimento de paz, de felicidade, uma compreensão da vontade de Deus, e com isso a pessoa sente mais harmonia, serenidade e equilíbrio. Então é importante que a gente se observe como é que ocorre com a gente, porque todas as vezes que nós estamos em harmonia, nós estamos bem, estamos felizes. Quando a gente está em harmonia com a lei de Deus, quando é isso? Quando a gente tem a aceitação perante as coisas da vida, resignação, temos já entendimento que Deus está fazendo o melhor para nós, e aí nós não nos revoltamos. Então, com isso, a gente tem paz de espírito. E isso a gente sente em nós, dentro de nós. Mesmo vendo notícias desagradáveis, nós não nos afetamos com essas notícias. Nós mantemos nossa serenidade, nosso equilíbrio nas nossas atividades diárias da nossa vida. Então, isso porque nós temos a compreensão da vida espiritual. Tudo é passageiro, tudo passa. Vamos nos tornar criaturas melhores a partir da compreensão. Então, a perda de um ente querido não vai ser um motivo de revolta, mas uma compreensão que foi no momento que Deus achou que era o melhor para ele. E é um momento em que Deus sabe que vai levá-lo para um caminho melhor. Então, a gente tem dentro de si uma consolação que é muito poderosa. E essa consolação enxuga nossas lágrimas. Se a gente começou a pensar, lembrando, com chorou, daqui a pouco a gente vê que passou aquela vontade de chorar, vem uma alegria interior, uma sensação de paz, de harmonia, porque a gente sabe que Deus quer o melhor para todos nós.
Então, essa sensação, a gente sentindo, vamos ver que, na verdade, estamos construindo um caminho de progresso, de elevação. Então, as perdas de pessoas amadas e as mortes prematuras, na verdade, são situações em que podemos passar, mas que são oportunidades de aprendizado para cada um de nós, tanto para entender as leis de Deus, como para também desenvolver em nós todas as virtudes que precisamos para o nosso melhoramento, como a paciência, a harmonia, a paz, a compreensão, a resignação. Então saímos sempre mais fortalecidos e sempre mais felizes. E essa felicidade é justamente por essa harmonia que nós estamos com as leis de Deus, na aceitação dos desígnios do Pai. Muita paz para todos. E vamos agradecer a essa oportunidade que nós tivemos nesta noite de estudarmos esses ensinamentos, pedindo ao Pai, envolve, Pai amado, com teus frutos de muita paz, de muita luz, de compreensão, para todas as famílias que tiveram perdas de entes queridos e que tenham essa lembrança com alegria, com harmonia, das vivências que tiveram com seus filhos. Que a bondade infinita, Pai amado, envolva todos os lares, para que todos eles recebam as tuas bênçãos de amor, de compreensão e de muita paz. E que essa paz continue durante toda a semana em todas essas criaturas. Que assim seja.